Na semana passada, nós iniciamos o estudo do capítulo 7º de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vimos no estudo da semana passada que Kardec nos ensina que espírito Jesus se referia aos humildes. Hoje nós iniciaremos as nossas reflexões com uma mensagem contida nas Instruções dos Espíritos, no título O Orgulho e a Humildade. Essa mensagem foi ditada em 1862 pelo espírito que se identificou como Adolfo, bispo de Argel. Nós vamos vê-la integralmente, porque ela é muito oportuna para a situação pela qual passa a Terra neste momento, de tantos sofrimentos ocasionados pela pandemia da Covid-19. E tanto nos perguntamos do porquê disso tudo. Por que a Terra está passando por essa provação? Certamente tem um porquê, de acordo com as leis divinas. Mas nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para percebermos o motivo de a humanidade terrestre ter sido submetida a essa experiência tão extremada. E essa lição que nós vamos ver parece nos dar uma resposta. Obviamente que cada um fará a sua avaliação. Diz a mensagem: Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. A quem inculpar, senão a vós que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomardes para regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Porque haveis de ter em maior estima o que brilha e encanta do que o que toca o coração? Porque fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem. Todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos?
Dar-se-ia o inverso se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em andrajos. Mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, direis. Sem dúvida. Mas por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Porque há de cada um querer elevar-se acima de seu irmão? Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar a reflexão e a que se emendem sob os golpes que de quando em quando lhes desfere no orgulho para os advertir. Todavia, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, Deus os abate completamente, e tanto mais a queda, quanto mais alto hajam subido. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que, lá, o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos deste mundo, e que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. Que os poderosos da terra serão reduzidos a obedecer aos seus servos, que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Como dissemos no início, cada um fará a análise dessa mensagem e refletirá a respeito da sua propriedade em relação a justamente a situação que estamos passando. Né? Porque a gente vê que boa parte, ou quase toda a humanidade, está muito esperançosa em relação à vacina. Eu não sou negativista, já tomei a primeira dose da vacina, estou esperando a segunda, mas nós sabemos que ela só, de per si, não vai resolver toda a questão nossa da pandemia. Ela será um paliativo, sim, mas há outras coisas mais importantes também para observarmos. Justamente essa lição que acabamos de ver nos chama a atenção para a nossa conduta, porque nós sabemos que as nossas ações é que vão traçar os nossos caminhos futuros. Né? Hoje,
nós sofremos as consequências do que fizemos ontem e as atitudes de hoje estarão escrevendo o nosso futuro. Então, além da vacina, precisamos refletir sobre os valores morais, quais são os valores que cultivamos e que balizam o nosso dia a dia, as nossas atitudes, nossas ações, nossos sentimentos, né? Nossas emoções. Nós aprendemos com Kardec que toda expiação e toda provação é sinal de imperfeição. E por isso mesmo, o homem necessita de aprendizados para seu crescimento espiritual. A pergunta que tem sido feita no momento, à vista da pandemia, é: a humanidade está aprendendo alguma coisa com essa experiência proporcionada pela pandemia? Há pessoas que acham que não estamos aprendendo, que as pessoas continuam as mesmas, à vista justamente das notícias de corrupção, de ganância, de irresponsabilidades demonstradas por algumas pessoas. Isso também, lógico, não ignoramos. A imprensa está a noticiar todos os dias fatos dessa espécie. Então, à vista disso, algumas pessoas nos dizem: não, a humanidade não vai mudar, não está mudando, a despeito da pandemia, ela continua a mesma. Se observarmos melhor, há muitas notícias de mudanças para melhor nas pessoas. As demonstrações de solidariedade nesta pandemia têm surpreendido. Realmente, um volume de ações de solidariedade aqui no Brasil, né, falarmos do nosso país, de norte a sul, leste a oeste, nós temos visto, também divulgado pela imprensa, atitudes de solidariedade de uma maneira bastante extensa. E isso é muito positivo, né? Ainda é pouco? Estamos longe do ideal? Sim, ainda estamos longe do ideal, mas já é um bom começo. Principalmente porque cabe aqui lembrar que na natureza nada dá saltos. O progresso é lento e gradual, mas inexorável. Ele acontecerá. Hein? A despeito do homem, a despeito das suas atitudes, nós somos compelidos ao progresso. Hein? Nós podemos, como está lá no Livro dos Espíritos, até retardar um pouco, em algumas ocasiões, o progresso, mas nunca anulá-lo. Por isso, com certeza, a experiência que estamos passando produzirá efeitos positivos com toda certeza. É lógico que neste momento não ignoramos todo o sofrimento, toda essa dificuldade de toda a espécie, não só da saúde, como da economia, como nos relacionamentos, né? Mas isso há de passar também, né? Porque sabemos que é um período de transformação. Como eu costumo lembrar, é como reformarmos a casa que moramos, continuando morando dentro dela e convivendo com a reforma, com a transformação. Nós estamos aqui na Terra, ela está sendo transformada, está sendo reformada, e nós estamos convivendo com todo esse trabalho da reconstrução da Terra. Então, neste momento, é um pouco dificultoso, sim, mas com toda certeza, depois virá a bonança. E daí poderemos desfrutar de uma situação melhor. Algumas pessoas dizem assim: mas eu não vou ver isso, eu já estou com X anos, quando isso vai acontecer? Eu não virei, né? Eu não vou ver essa situação melhor.
Então, aí nós precisamos lembrar, né, ou lembramos a essas pessoas, que nós vamos reencarnar várias vezes aqui ainda, dentro deste milênio, que é o prazo que a espiritualidade diz, em que se dará a transformação da Terra de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração. Né? E se realmente continuarmos a reencarnando aqui, nós precisamos até agradecer, né, a Deus, porque pelas informações e orientações da espiritualidade, aqueles que não conseguirem acompanhar essa transformação poderão ser exilados. Né? Então, se não formos exilados e continuarmos aqui na Terra, já terá sido ou será um bom sinal. Né? Mas, com certeza, nós participaremos, sim, dessa marcha evolutiva da Terra. Né? Sempre lembrando, através de algumas reencarnações ainda pela frente. Né? Como parte das boas notícias nesta época da pandemia, eu destaco duas matérias da revista Veja desta semana. Uma é relativa aos homens e outra relativa às mulheres. Mas achei bastante interessante, principalmente porque elas falam que o que é tratado, né, nessas duas reportagens são situações decorrentes, em parte decorrentes da situação que a pandemia criou para a sociedade. Então, uma delas diz assim, o título da matéria da revista é Nasce um Novo Homem, e traz, logo abaixo do título, um resumo dizendo assim: pais modernos, sociedade mais aberta e os rigores da pandemia estão levando os jovens a rejeitar o machismo e a abraçar a sensibilidade e o companheirismo. E num dos trechos da reportagem, ela afirma assim, ou chama a pandemia de o grande transformador universal. Só por esse fato de um repórter estar noticiando que a pandemia será um transformador universal, isso já é muito positivo, porque poderia ele estar apenas achando que a pandemia seria apenas um período de sofrimento e nada mais. Não, será um período de grandes transformações. E a outra reportagem, o título é Beleza sem retoques. E o resumo: um movimento que se espalha nas redes sociais prega a valorização da imagem real, perdida atrás dos onipresentes filtros que produzem rostos perfeitos. Então, essa reportagem trata justamente de um movimento que ela retrata ou relata, de que as mulheres que frequentam redes sociais estão deixando ou parando com as ilusões e despertando para os reais valores da vida. É como se fosse um combate à vaidade. Isso também achei importante, porque até agora o que a gente vê nas mídias, nas redes sociais, é justamente uma manipulação das imagens que às vezes a gente fica pensando assim, se eu encontrar essa pessoa na rua, a partir dessa imagem que está aqui na rede social, eu nunca vou identificá-la. Tamanha é a manipulação daquela imagem. Então, essa reportagem nos traz essa notícia de que já há esse movimento
de buscar a beleza sem retoques, ou seja, sermos o que realmente somos, né? E isso falando a reportagem aqui em relação às mulheres. Então, as duas reportagens me pareceram, assim, muito interessantes, muito importantes, demonstrando isso. Há um despertamento, né? E as duas reportagens falam que esse despertamento, em parte, se deve justamente à pandemia. Pedro de Camargo, ou Vinícius, na lição Bem-aventurados os humildes de espírito, do livro Na Seara do Mestre, da qual já vimos parte na semana anterior, ensina-nos que o orgulhoso fecha-se como a ostra dentro de si mesmo, isolando-se do convívio social e tornando-se impermeável às inspirações e sugestões dos bons elementos espirituais, que, no desempenho de sua missão de amor, procuram auxiliar e conduzir os encarnados ao porto seguro da redenção. E ele diz, daí a razão por que Jesus assim se exprimiu acerca desse fato, por ele observado. Graças te dou, meu Pai, porque revelas as tuas coisas aos simples e pequenos, e as escondes dos sábios e dos grandes. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículo 25. Revelar as coisas do céu aos pequenos e esconder dos sábios e dos grandes. O autor, Vinícius, nos diz que Deus nada esconde dos homens. Na realidade, estes, em sua vaidade e soberba, é que se tornam impermeáveis às revelações do alto, como insensíveis aos reclamos da própria consciência. O orgulho, como se vê, constitui a grande pedra de tropeço no caminho da nossa evolução, no que respeita ao desenvolvimento da inteligência, como no que concerne à esfera do sentimento. Justifica-se, pois, plenamente o esforço do Divino Mestre, procurando incutir no espírito do homem a necessidade de combater o grande e perigoso inimigo do seu progresso intelectual e do seu aperfeiçoamento moral. O meio de efetuar com êxito essa campanha consiste em cultivar o elemento ou a virtude que se opõe ao orgulho, a humildade. Analisando essa afirmativa de Jesus, narrada pelo evangelista Mateus, Kardec, nesse capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, pondera que pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes, que diante dele se prostram. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos
tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que, antes, sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos, de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências. Inquiram de si mesmos o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queira impor. Escuta bondoso os que a ele se dirigem humildemente e não os que se julgam mais do que ele. Perguntar-se-á: não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? É fora de dúvida que o poderia. Mas então, que mérito teriam eles e, ademais, de que serviria? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Esses, se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que, antes, se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhes abrirão. Quer, porém, que isso se dê de moto próprio, quando, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-lhe nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. Como vimos nessa lição, Kardec nos esclarecendo que é preciso que realmente
abramos nossos olhos, abramos nossos ouvidos e que naquela expressão de Cristo tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Porque, como a lição fala, né, Kardec nos fala, muitas pessoas, mesmo que vissem, não acreditariam, né? Então, é uma questão de usar a razão, de ter uma fé raciocinada, né? E não uma fé cega, porque, conforme Kardec também nos diz, a fé cega faz fanáticos e o fanatismo é perigoso. Então, precisamos a fé raciocinada. Eu só admito aquilo como verdade a partir do momento em que a minha razão me diz: isto é possível. Então, eu aceito, né? No livro Religião dos Espíritos, Emmanuel nos fala de Jesus e humildade, na lição 17, dizendo: estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude. De certo, no tempo em que ao mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, poderia permanecer na glória celeste e fazer-se representar entre os homens pela pessoa de mensageiros angélicos, mas preferiu descer ele mesmo ao chão da terra e experimentar-lhe as vicissitudes. Indubitavelmente, contava com poder bastante para anular a sentença de Herodes, que mandava decepar a cabeça dos recém-natos de sua condição, com o fim de impedir-lhe a presença. Entretanto, afastou-se prudentemente para longínquo rincão, até que a descabida exigência fosse necessariamente proscrita. Dispunha de vastos recursos para se impor em Jerusalém, ao pé dos doutores que lhe negavam autoridade no ensino das novas revelações. Contudo, retirou-se sem mágoa, em demanda de remota província, a valer-se dos homens rudes que lhe acolhiam a palavra consoladora. Possuía suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala, dominada pela força das sombras. No entanto, silenciou a própria grandeza moral para chamá-la docemente ao reajuste da vida. Atento à própria dignidade, era justo mandasse os discípulos ao encontro dos sofredores para consolá-los na angústia e sarar-lhes a ulceração. Todavia, não renunciou ao privilégio de seguir ele mesmo em cada canto da estrada, a fim de ofertar-lhes alívio e esperança, fortaleza e renovação. Certo, detinha elementos para desfazer-se de Judas, o aprendiz insensato. Porém, apesar de tudo, conservou-o até o último dia da luta entre aqueles que mais amava. Com uma simples palavra, poderia confundir os juízes que o rebaixavam perante Barrabás, autor de crimes confessos. Contudo, abraçou a cruz da morte, rogando perdão para os próprios carrascos. Por fim, poderia condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor, apenas soezes, pela intransigência perversa com que aniquilava a plantação do evangelho nascente, mas buscou-o em pessoa às portas de Damasco, visitando-lhe o coração, por sabê-lo enganado na direção em que se movia. Com Jesus, percebemos que a humildade
nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tanta vez somente significam lições regeneradoras, e sim que o talento celeste é atitude da alma, que ouvida a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas, e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam, sem constrangimento ou sem barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. À vista dessas lições, podemos concluir assim: adotemos efetivamente Jesus como modelo a ser seguido. Se conseguirmos assim fazer, estaremos no caminho certo que nos conduzirá ao reino de Deus. Desejo a todos que consigam empreender realmente esse caminho, tendo por modelo e guia o Mestre Jesus. Um abraço a todos, uma boa noite, um bom descanso e um bom final de semana, e até o nosso próximo encontro. E muito obrigado pela presença. Muito bem. Temos tempo ainda, estamos abertos para contribuições, perguntas, fiquem à vontade. Arquimedes. Pois não. Nós sabemos que o egoísmo e o orgulho são as grandes chagas ainda que carregamos, né? Sim. Como é que nós poderíamos hoje em dia treinar a humildade? Quais seriam as sugestões? Porque tudo é treino, né? Virtude é hábito, é a gente treinando, treinando, treinando até conseguir. Quais seriam algumas sugestões para treinar a humildade? As lições que vimos até agora, semana passada, hoje, a respeito da humildade, parece-me que poderíamos sintetizar assim: a humildade é apagarmos ou abafarmos a nossa luz para deixar a luz do nosso semelhante brilhar. Ou seja, não nos fazermos de grandes perante os nossos irmãos, mas sermos trabalhadores de maneira que possamos acolher a todos, possamos servir a todos, sem desejarmos ser servidos. Então, servirmos sem desejarmos ser servidos, isso me parece que podemos aplicar em todos os departamentos da nossa vida, do nosso dia a dia. Não é? Isso, principalmente, precisamos empregar no nosso lar, junto da nossa família, né? No nosso trabalho, no nosso serviço, na instituição que participamos, quer religiosa, quer assistencial, mesmo na nossa relação social, em qualquer lugar, na rua, numa loja, num banco, enfim, aonde estivermos, nós não queiramos nos colocar como melhores que os outros, mas entendermos que somos todos irmãos perante Deus, independente de raça, de condição financeira, independente de títulos que tenhamos, independente de vestimenta, como a lição disse, mas somos todos irmãos. Então, realmente, nos considerarmos como irmãos, né? Então, nós precisamos ver em cada situação que a vida nos apresentar como podemos
realmente servir, ou seja, nos fazendo pequenos para que engrandeçamos os demais, engrandeçamos as situações e, principalmente, reconheçamos a grandeza de Jesus e de Deus. Um médico de Minas Gerais, que eu fiquei fã dele, que ele tem uns vídeos sobre evangelização de filhos, sobre criação de filhos, na verdade, ele fala que o, o orgulhoso tem como característica querer ter razão sempre. Então ele acha que só ele sabe a verdade, que só as coisas dele estão certas. Então, uma das coisas que a gente pode exercer a mediunidade é procurar ver a opinião do outro. Eu mesmo tenho uma dificuldade danada sobre isso. Procurar analisar o ponto de vista do outro. Será que na educação que ele teve, na situação que ele vive, ou então, pode ser que o outro esteja certo, a gente esteja errado. Então, procurar ver como o outro pensa, como o outro sente e aceitar que ele pode pensar, que ele pode ter uma opinião bem diferente da gente. Então, eu acho que são coisas práticas, assim, no contato com outras pessoas, não menosprezar nenhuma forma de pensar, nenhuma forma de agir. Por mais que nós condenemos aquela forma, ele está dando o melhor dele. Então, se a gente conseguir começar a fazer isso, eu acho que nós começamos a trabalhar o nosso orgulho. E a grande oportunidade de exercitar isso que o Edson colocou é justamente em casa, né? Não só entre os cônjuges, mas também com os filhos, porque, por vezes, os pais, né, e me coloco nessa situação porque vivenciei justamente isso, a gente não dá muita chance para o filho expor a opinião dele, a gente não dá a chance de ele experimentar as ideias dele, né, porque justamente nós achamos que sempre estamos certos, né? Tudo isso é ótimo. E são instruções práticas para a gente conquistar a virtude. Eu também posso acrescentar o seguinte, porque o orgulhoso mesmo, ele não quer melhorar, né? Como o Edson falou, eu sou melhor, os outros são os piores. Eu sempre estou certo. Quando nós estamos já nos propondo a conquistar a virtude, nós temos que fingir que somos melhores. Por exemplo, o caso da humildade. Vamos fingir que nós somos humildes. Não é falsidade isso, porque no começo nós precisamos treinar o fato. Mesmo que por dentro a gente sinta assim o mal-estar, né? Chegar perto de uma pessoa que está mal vestida, uma pessoa que fala com dificuldade, uma pessoa, entre aspas, né, de classe inferior. Vamos fingir humildade. Finja, porque de tanto a gente fingir de ser humilde, uma hora a gente vai chegar a acostumar com as situações e nos tornarmos realmente humildes. Então precisa treinar, né? Então, eu sou rico e não gosto de pobre, mas eu quero conquistar a humildade. Então fique perto do pobre. É difícil, você passa mal, mas fica lá. Porque a mente vai acostumando, a gente vai acostumando, o corpo vai acostumando, e aos pouquinhos a gente vai melhorando. Uma dificuldade, Donizete, que eu particularmente experimento, é justamente nessa busca do exercício da humildade, separar esse exercício, ou dentro desse exercício, confrontar com aquela situação que está lá no capítulo Amai os vossos inimigos, quando Kardec diz assim: amar os inimigos não significa dar o pescoço ao carrasco, né?
Porque eu vivencio uma situação assim que realmente até me importuna por mim, por eu não saber ou não estar encontrando uma maneira de administrar adequadamente essa situação, que é uma pessoa da família que a presença causa muitos e extremos incômodos. Eu tenho que forçar essa convivência. Não é diferente, né? Porque no caso há uma antipatia, né? Então é muito mais difícil do que você se relacionar com alguém que é apenas de outra classe social, que você tem um preconceito. Então, não há uma animosidade pessoal em relação àquela pessoa. Mas sim, é porque a única maneira de nós nos reajustarmos, né, nos entendermos, nos reconciliarmos é convivendo. Se você não conviver com o inimigo, com desafeto, como é que você vai se reconciliar com ele? É por isso que Deus, na reencarnação, coloca os desafetos dentro de casa, que é para a gente conversar. Agora, tudo tem um time, tudo tem um tempo. Pode ser que eu não esteja preparado emocionalmente para isso e nem o outro esteja preparado para isso. Porque se nós não estivermos no tempo da reconciliação, a presença vai gerar mais conflito. Eu até, assim, sinto vontade, sinto que seria bom se eu conseguisse conviver com essa pessoa, mas todas as vezes que eu já tentei, assim, estar na presença dessa pessoa, realmente há, assim, muito atrito, a pessoa tem um comportamento realmente dificultoso, sabe? Então, Então não é o tempo certo. é, eu tenho, eu, Travou, Arquimedes. ó, vamos dar tempo e quando chegar o momento adequado, a gente se relaciona com essa pessoa. É isso mesmo, é o tempo da maturidade, né? Às vezes É, eu estou pronto para o entendimento, mas o outro ainda não está. Então tem que aguardar para não isso às vezes forçar também, né? isso às vezes até me amargura, porque assim, eu gostaria, sabe, de ter uma relação amistosa, tranquila com a pessoa, compartilhar coisas da vida, né? Porque afinal a família é os mais próximos da gente, né? Para a gente compartilhar, mas acabo assim vendo que é quase impossível de fazer esse compartilhamento. Tem que esperar o momento certo. O Edson levantou a mão? Sim, naquilo que você falou de medidas práticas, baseado até no que você falou também, eu acho que uma das coisas práticas, então, seria a gente trabalhar em nós o preconceito, porque se a gente conseguir não generalizar tanto, né, porque a gente generaliza muito, pega uma situação, não, porque essa pessoa é de tal raça, isso aí tem de tal político, de tal. Então, se nós trabalharmos em nós e evitar a generalização, que é a fonte do preconceito é a generalização, a gente vai começar a analisar a pessoa como ela é, ver, e procurar ver as coisas boas. Então, uma das coisas que a gente faz muito isso, apesar de que a gente sabe que preconceito é ruim e tudo, mas quando a gente vê, já está fazendo, né? Concordo plenamente, Edson. E ó, uma experiência muito boa para o nosso orgulho e vaidade é trabalhar em algumas atividades em que você se vê obrigado a ter contato, como você, por exemplo, não que você seja orgulhoso, mas que uma atividade que você participa, lá da sopa, né? Trabalhar com pessoas de todo tipo, né? Que são, às vezes, alcoolistas, que são mendigos, que são viciados. Então, é uma situação bastante de conflitância, né? Muitas vezes.
às vezes até de repugnância, né? Cheiro, ou então você lá na penitenciária, né, conversando com presos. Então, pessoal, quem quiser adquirir humildade, pede uma caroninha para o Edson nas atividades que ele realiza, e já vai ser um grande passo, viu? Mas você vê, Tô Donizete, lembrando. cada um tem seus males, né? Eu nunca tive problema com isso. Nunca, nunca, nunca. Mas eu tenho problema com quem tem autoridade. Eu tenho problema com quem tem poder. Então, cada um, cada um. Opa, caiu. Estamos ouvindo. Cada um tem o seu lado frágil, né? Eu não tenho esse problema assim, nunca tive. Mas com relação a poder, autoridade, nossa, eu tenho uma dificuldade danada. Então, cada um tem os seus onde cuidar. Então, vamos trabalhar com a autoridade, Edson. Isso, tem que trabalhar Eu com estou autoridade. lembrando aqui também, Pois não, Arquimedes. Donizete, uma situação que a gente tem visto, que eu acho que também podemos exercitar a humildade, porque implica também na tolerância, é nos grupos de WhatsApp. Estou naquele grupo Espíritas de Marília. Nossa, de vez em quando tem umas polêmicas ali que você fala assim, meu Deus, né? É, dentro daquele título, daquele grupo Espíritas de Marília, né? Assim, colocações realmente que não são esperáveis, né, dentro de um grupo que se intitula Espíritas, né? Não que o espírita seja perfeito, obviamente, né? Mas é justamente a oportunidade de a gente também exercitar ali a humildade, né? Se a gente for pensar bem, nós temos na sociedade, em todos os setores, todos os ambientes, sempre uma oportunidade de testar as nossas virtudes. Então, a gente precisa estar atento a isso, porque nós vamos estar sempre no ambiente em que alguma coisa nós estamos aprendendo, como também estamos oferecendo. Então, qual é a lição que eu estou tirando dessa convivência? E aproveitar. Sim, sem Muito dúvida. bem, pessoal. Estamos chegando às 9 horas. Agradecemos bastante aí a contribuição de todos. São temas muito relevantes para a nossa alma. Muitas vezes as pessoas não dão importância a isso, né? É um texto qualquer, uma palavra aqui, é uma horinha de conversa, mas é isso que enriquece a nossa alma e nos prepara para o crescimento espiritual.